É muito bom. Deus abençoe. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Enquanto os irmãos procuram o texto aí, queremos deixar o nosso abraço, carinhoso, àqueles que nos acompanham aí à distância, onde quer que você esteja. Um abraço, irmã Eli Fernandes, Que Deus a abençoe aí, possa suprir, a cada dia as necessidades da irmã, bem como os demais também, que encontram-se impossibilitados de estar no nosso convívio e no nosso aconchego. Antes de proceder à leitura do texto, eu quero deixar aqui, uma palavra de gratidão ao pessoal aí do apoio na transmissão, Eles estão sempre aí de forma incansável, inovando, para que o culto realmente possa acontecer da melhor maneira possível, para que aqueles que nos acompanham aí, onde quer que estejam, possam nos assistir da melhor maneira, Estou dando essa palavra aqui de apoio, de incentivo e de apreço, porque a gente observa aí, o capricho, o zelo, sempre procurando com esmero, buscar as melhores alternativas aí, dentro das possibilidades e da tecnologia. Então, nossa palavra aí de gratidão, de carinho, Às vezes falta sinal, eles correm daqui, correm dali e fazem acontecer, Eles fazem o culto acontecer. Então, nossa palavra aí de gratidão. É muito bom, saber que a gente pode dispor desse recurso, aí da internet. Domingo próximo passado, recebemos lá uma mensagem do pastor lá da Índia, E essa tecnologia que nos facilita, nos possibilita estarmos aí em contato, com vidas. Então, nossa palavra é de gratidão, Nossa equipe aí, sempre pronta aí, com todo carinho, na transmissão. João capítulo 14, eu estarei lendo os versos de 1 a 6. Diga, Gilmar. O horário é, irmãos, 19h15, tá? 7h15 da noite, próximo sábado. João capítulo 14, versos de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que nos ensina o Mestre? Esse episódio narrado aqui por João, aconteceu num momento assim, complexo. Jesus estava nos seus momentos finais de ministério. E ele se reúne ali com os discípulos, e o clima não é dos melhores. O clima é de perplexidade, por várias razões. Uma delas é que Jesus sairia de cena. Ele deixaria os seus discípulos. Eles estavam conscientes disso. E o que nos chama a atenção é que eram momentos que antecediam também o sacrifício de Jesus. Jesus estaria sendo julgado, estaria sendo condenado, estaria passando por todos os flagelos pelos quais passou. Então era um momento assim, tenso. Mas é impressionante. Jesus, apesar dos momentos, bem conturbados, imagine a cabeça de Jesus, ele procura passar ternura, segurança para os discípulos. E ele começa dizendo o seguinte, não se turbe o vosso coração, não se perturbem. Crede em Deus, crede também em mim. Não se perturbem. Eu vou sair de cena, mas estejam tranquilos, não fiquem perturbados, não deixe que a inquietação, o temor, a incerteza tome conta do coração de vocês. Jesus é considerado o mestre dos mestres. Os seus seguidores também são conhecidos como discípulos. Você sabe o que quer dizer a palavra discípulo?
seguidor, né? Seguidor de Jesus, aprendizes, né? Aqueles que estão com o Senhor na trajetória. Houve os apóstolos lá, os discípulos que acompanharam Jesus, mas nós também somos discípulos. Jesus é considerado mestre dos mestres. Não há termo mais apropriado para Jesus e os seus seguidores do que mestre e discípulos. Olha que coisa interessante. Mestre, o que ensina. Discípulo, o que aprende. Certo? E é o único aprendizado, é a única escola em que ninguém se forma, é a carreira cristã. Nesse curso não há formandos, porque estamos sempre em processo de aprendizado. Ninguém se forma. Ninguém recebe diploma na escola cristã, né? E quem deseja aprender, aprende. Então, o texto é muito significativo, né? Jesus, aqui com seus discípulos, o mestre e os discípulos. E é interessante quando ele diz, não se perturbem. Crede em Deus, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando a gente fala em professores, a gente fala em alunos, não há como fugir desta realidade. Creio que todos aqui já passaram por esse processo, já passaram por vários professores. E eu não tenho dúvidas de que de algum ou de alguns você se lembra, certo? Deixaram marcas aí na sua vida, não é verdade? Então, na verdade, Jesus, o grande mestre, os seus discípulos, não é? Nos mostram essa realidade com as quais nós convivemos. E a gente começa a nossa trajetória aqui nessa vida desde a infância, não é? Os discípulos estavam temerosos porque havia obstáculos a serem vencidos. O mestre sairia de cena. Como seria agora? Caminhar sem ele, né? 3 anos de ministério, de convívio, momentos difíceis passaram juntos e agora ele sai de cena. Como nós vamos caminhar agora sem o mestre? E essa história a gente experimenta, né? Desde a idade lá bem tenra, não é verdade? A sensação que nós passamos desde a infância. Como caminharmos? O primeiro desafio na vida de uma criança é a escola, certo? E não é incomum você ver mãe chorando na porta da escola, primeira vez que o filho vai à escola, certo? A gente não sabe às vezes quem chora mais, se é a mãe ou se é a criança. Primeira experiência da vida, né? A gente começa a sensação dos desafios. Deixa a mãe, deixa pai, ambiente que você nunca esteve, pessoas com as quais você nunca lidou, tudo novo. Imagina a mente de uma criança. Experiências novas. Era o que aqueles homens experimentavam ali. E é o que a gente começa a experimentar desde novo nessa trajetória desta vida, né, gente? Os desafios, sentimentos. A gente convive com sentimentos a vida inteira, né? Começa quando a criança tem que soltar a mão de uma mãe para entrar na sala de aula, lidar com professor, professora, tudo novo, ambiente novo, desafios, não é assim? Vem desde a infância a gente vivenciando, né? Esses momentos aí. A gente vai lembrando de cada etapa, né? E sempre, ao longo da nossa trajetória, teve alguém, teve um professor, teve uma professora que lá esteve, certo? Então a nossa vida é assim. A experiência daqueles homens é a experiência que a gente tem a vida inteira, sentimentos. Sentimentos que predominam nas mais diversas situações. E o professor é aquele que ali está o tempo todo, né? Todos dependem dele, passam por ele, seja qual for a sua
aspiração, né? E o nosso mestre aí nos lembra essas coisas. Não se perturbem. Eu vou sair de cena, mas não se perturbem. Eu vou estar com vocês. E aí ele se refere a algumas coisas muito interessantes. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Há muita coisa que rouba a nossa alegria nessa vida, não é? Que destrói os nossos sentimentos, nossas aspirações, mas eu vim, diz Jesus, para que vocês tenham conteúdo de vida. Mesmo nesse mundo tenso, pastor, que a gente vive, mesmo nesse mundo tenso, Ele ainda é Senhor. Ele ainda tem promessas, Ele sabe disto e Ele está no controle. Então, na verdade, a vida inteira, não é? Lidando com sentimentos, agora aqueles homens também lidavam com sentimentos, né? Diversos, de temor, de questionamentos, de dúvidas. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É muito interessante aqui Jesus fazendo referência à casa. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando uma criança vai para a escola, né, a gente está aí celebrando esse culto em gratidão a Deus pela vida dos professores. Qual é o primeiro lugar que a criança gosta de estar depois que sai da escola? A casa. Interessante, né? A colocação que Jesus faz: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Casa é sinônimo de quê, gente? Conchego, carinho, proteção. Certo? Essa figura que Jesus deixa, gente, é fantástica. Eu vou preparar um cantinho para vocês. E eu volto, e eu vou levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Estejamos juntos. Promessa maravilhosa, não é, gente? Do Senhor Jesus. E a gente começa a entender os propósitos, não é? Da vinda dele. Ele precisava voltar. Seu ministério já estava concluído aqui. Por isso ele passa essa mensagem de conforto. Lá em João 26, 28, João registra, né, a palavra do Senhor Jesus: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Esse foi o objetivo, né, do seu ministério. E é muito interessante aí, não é? Quando ele fala em casa: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? É interessante a pergunta, não é, de Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é muito interessante saber daquilo que Jesus provê, não é? Esse termo morada, gente, é muito interessante. Ele só aparece 2 vezes no Novo Testamento, e as 2 estão aqui nesse capítulo. Aqui onde nós lemos, e lá no verso 23. Só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Abrigo, aconchego, né? E é o lugar onde nós todos desejamos estar, é onde nós vamos estar daqui a pouco, certo? Abrigo. E aí Jesus deixa uma promessa maravilhosa de estarmos com Ele para sempre. Eu vou preparar um lugarzinho para vocês, e vocês vão estar comigo, não é? Tenham bom ânimo, até chegar lá, né? Eu estarei com vocês. E é interessante que Tomé se preocupa com esse caminho. Senhor, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, quanto mais saber o caminho.
Preocupação com o caminho correto. Caminho lembra o que, gente? Trajetória. Certo? O que é um caminho? É um espaço entre dois pontos. Não é? Isso é caminho, é trajetória. E é muito interessante, não é? Jesus fala aqui, na verdade, de trajetória. Não é? Obstáculos a serem transpostos. E há sempre a preocupação, né? De onde nós vamos chegar, como chegar, qual a trajetória, qual o melhor caminho a ser traçado. Não é isso, meu Valdeci? GPS ligado, né? Se bem que de vez em quando o GPS deixa a desejar também, né? Mas sempre a preocupação da trajetória, da rota, melhor caminho, né? Hoje a gente tem aí o GPS que nos informa, né? Dobre na próxima entrada e nós vamos por aí. Mas para as situações da vida, gente, nem sempre podemos contar com GPS, não é? Porque o coração do ser humano é enganoso. E às vezes a gente pensa que está na trajetória correta e depois há uma grande decepção, não é? Outra coisa que o texto nos mostra, quando Jesus nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É interessante, Jesus pensa em duas realidades, a daqui e a de lá. Né? Saindo de cena, mas ele deixa essa palavra de conforto. Há um texto muito interessante, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Um dia vamos deixar esse corpo, vamos estar com o Senhor. Escrevendo também aos Filipenses, Paulo diz o seguinte, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. João testemunhou, né? Os discípulos testemunharam do ministério de Jesus, e João diz uma coisa muito interessante. Lá no capítulo 1, verso 14, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo é Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós. Você imagina que privilégio conviver com Jesus, sentar à mesa com Jesus, conversar com Jesus, tirar dúvidas com Jesus, e imagina as crianças brincando com Jesus. Você já pensou em Jesus brincando com criança? Pastor, será que ele brincava com criança? Eu não tenho dúvidas. Jesus brincalhão, alegre, que tinha tempo. Na sua agenda sempre tinha tempo para os aflitos, tinha tempo para as crianças, tinha tempo para tudo. E agora ele sai de cena, não é? Mas essas promessas maravilhosas. Aí João diz assim, olha, o Filho de Deus veio aqui, ele se tornou carne, habitou entre nós. Nós vimos a glória de Deus revelada a nós na pessoa de Jesus. Coisa maravilhosa, não é? João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 18 a 21, ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, presta atenção, não peca. Na melhor versão aí diz, não vive pecando, né? Na sua talvez esteja, não peca. Há uma versão, nesse caso a melhor, diz, aquele que de Deus é gerado não vive pecando, né? Não vive no pecado. O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Você prestou atenção? Pastor, o que é isso? Explica aí. O que é ser gerado de Deus? É o que nasce de novo. Explicou melhor? Não. Continuo confuso. O que é nascer de novo? É nascer espiritualmente
É nascer para Deus. Certo? É a vida que Deus deseja dar a você, além daquela que você recebeu quando você nasceu. Né? Você despontou para o mundo lá do ventre da sua mãe, foi o primeiro nascimento. Agora a Bíblia fala de outro nascimento, ser gerado de Deus. Como assim? É no momento que eu entendo que há uma outra vida que Deus tem reservada para mim. E essa vida realmente é para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. É para aqueles que entregam a sua vida a Jesus e dizem isso para Ele. Você precisa dizer isso para Jesus. Não basta você pensar assim, não, mas a minha vida já pertence a Deus, pastor, sempre foi de Deus, desde que eu nasci. Não, não é assim. Você não é de Deus desde que você nasceu. Quando você nasceu, Deus te deu o dom da vida, né? Você foi gerado, você é criado pelos seus pais, mas você atinge a idade da razão e você começa a experimentar coisas que você não quer experimentar. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o que é isso, pastor? O mundo, na sua essência, a sua filosofia de vida é oposta aos planos de Deus. Por isso que o maior milagre é o da conversão. 2 milagres, ressurreição de Jesus. Segundo milagre, o momento em que eu converto, mudo a minha vida, a minha atitude, meus pensamentos, e agora eu coloco nas mãos de Deus. Agora a minha vida está nos moldes de Deus. Isso é nascer de novo. O mundo não entende isso. O mundo não aceita isso. Nós falamos aqui no início que muitos gostariam de fazer o que nós estamos fazendo hoje. Cultuar em grupo, numa igreja, e não podem, porque são perseguidos. A igreja perseguida. A igreja é perseguida. E às vezes de morte. Você entende isso? Por isso o privilégio da gente estar num culto como nós estamos. O mundo não aceita isso. O mundo é oposto. Por isso quando a Bíblia diz que o mundo está no maligno, jaz no maligno, é isso que ele quer dizer. O mundo, na sua essência, ele não aceita isso. Não entra na cabeça dele. Não é? Quando a Bíblia diz que para muitos a palavra da cruz é o quê? Loucura. Mas para nós que cremos no poder de Deus é o quê? O poder de Deus para salvação. E aí Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você viu o que o texto diz? O que de Deus é gerado, ele procura colocar a sua vida nos padrões, na forma de Deus, não do mundo. Nem tudo que o mundo aceita parece ser bom, é bom para o crente, é bom para o filho de Deus. Mas diz uma coisa muito interessante. O que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não toca. Há coisas que o maligno, né, procura fazer na vida de um crente. Perturba, perturba. Tenta, tenta. Coloca obstáculos, coloca. Coloca desafios, coloca. Mas não toca na sua vida espiritual. Não entra. Não invade. Não há como. Estava lendo essa semana uma experiência interessante. Uma mulher de Deus, uma avó, e o filho se envolveu com coisas terríveis, não é? Das trevas. E foi pedido a ele o sacrifício da sua avó. Era um pacto, era um ritual, e o inimigo pediu a vida da sua avó. Mas ela era uma serva de Deus. E ele colocou na sua mente esse intento. Não é? O inimigo às vezes pede essas coisas assim, incríveis. E ele foi visitar a avó, era uma mulher de Deus. E quando ele se aproximou, ela, inspirada por Deus, disse o seguinte, olha, você pode entrar, mas o diabo fica fora. Você entra, o diabo fica fora. Então ele não toca. O filho de Deus não, ele perturba, perturba, tenta, tenta. Crente tem lutas? Tem. Tentações? Temos. Mas não toca. Na vida de um servo de Deus, não. Ele sabe, ele conhece muito bem os limites. Aquela alma pertence a Deus. Não é propriedade do Senhor. E é isso que o texto diz aí, o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno.
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, gente, Jesus Cristo fala do caminho. Eu vou numa trajetória. Vocês sabem o caminho. Não, Senhor, a gente não sabe o caminho. E aí Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Gente, a gente vive aí no mundo em transição. Num relativismo, né? Tudo é relativo. A tendência é de que não haja nada absoluto mais. Quer dizer, solte as rédeas. Não é absoluto, tudo é relativo. Mas o nosso Deus é um Deus realmente da verdade, não é? Ele não muda, não há relativismo quanto à vontade dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos numa trajetória, não é? Jesus aí o nosso mestre, nós como discípulos nesse aprendizado, nessa escola, até chegarmos, não é? Lá no céu, onde nós estaremos realmente na presença eterna de Deus. E é muito interessante, não é? Quando Jesus diz isso, não se perturbem, estejam tranquilos, eu vou estar com vocês. E é muito bom sabermos que nós estamos nessa trajetória, certo? E é muito bom termos essa certeza que o Evangelho nos apresenta, e de João, capítulo 5, ele diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu gosto de chamar a atenção para o tempo dos verbos aí. Você prestou atenção? Jesus não diz terá. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Já temos a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passamos. É passado da morte para a vida. Numa festa de formatura, perguntaram a uma formanda quais eram seus ideais agora, que ela tinha chegado onde almejara, e ela disse, agora o que eu desejo é exercer a minha profissão. E aí? Depois? Não, depois é ter uma vida estável, não é? Ganhar dinheiro, e depois, aproveitar a vida. E depois? Depois, quando chegar à idade mais avançada, me aposentar, desfrutar da minha aposentadoria. E depois? Não, depois aguardar a minha partida deste mundo. E depois? Não houve resposta. Não houve resposta. Depois, não sei. Mas a palavra de Deus nos garante resposta para isto. Um filho de Deus, ele pode dizer depois, estar nos braços do Senhor. Depois, desfrutar das moradas que Deus foi preparar para mim, foi promessa dele. Depois, eu sei onde eu vou estar. Foi conquistado lá na cruz, pelo sangue de Jesus. E por isso eu posso falar isso, não porque eu seja especial, eu tenho boas obras. Não. Foi pela graça dele, pela misericórdia dele. E pela minha fé, a minha confiança, pelo meu entendimento, pelo que ele fez lá. E correspondendo ao convite, ao chamado dele, eu disse sim para ele na minha vida. Por isso eu tenho hoje ele como meu Senhor e meu Salvador. Então a promessa dele é que seus filhos vão estar com ele. E se eu sou o filho dele, essa promessa é para mim. Eu sei. Depois do último suspiro, eu sei onde eu vou estar. Promessa dele. Vou preparar-vos lugar. Não é isso? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deixa eu te perguntar para você. E depois? Do último suspiro, você tem certeza? É bom ter. Porque pode acontecer a qualquer momento. Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, nem gosto de pensar nisso não, mas é bom pensar. É coisa que, na verdade, a gente sempre empurra, né? Esse dia, essa hora, a gente procura colocar o mais para frente possível.
Mas é uma realidade com a qual a gente vai se deparar, mais cedo ou mais tarde. Então a atitude correta não é você empurrar, é você enfrentar. Deus te deu os recursos para isso. Ele diz para você, ó, vem para mim. Vem experimentar o que eu posso fazer na sua vida. Deixa eu te conduzir. Você quer colocar a sua vida nas minhas mãos para que eu conduza, que eu assuma a direção da sua vida? Dirija os seus passos, de tal forma que quando chegar o último suspiro, eu vou estar lá te esperando por um abraço, para te convidar a entrar para as moradas eternas. Você quer deixar eu assumir o controle da sua vida? E o que você responde? Sim? Não? Espera? É bom ter essa certeza, né? E você pode tê-la nesta noite. Hoje, pastor, pega a sua vida para Jesus, Ele vai te dar essa certeza. Não é o pastor que te dá, é Ele, através da sua decisão, a sua entrega total nas mãos do Senhor. Isso vale? Vale. O que Deus espera de você é somente um sim. Eu quero, eu aceito, desejo, preciso. Você quer dizer isso para Deus nessa noite? Essa história de que a sua vida pertence a Deus desde que você nasceu, não funciona. Vai pertencer a Deus no momento de você entregar a sua vida para Ele, aí sim. E pode ser hoje, Ele quer que seja hoje. Nós pedimos a Deus que seja hoje. Coisa boa, alegria nossa, quando a gente ouve isso de alguém, né? Hoje está sendo o dia da minha decisão, o dia da minha entrega, o dia da virada de página na minha vida. Coisa boa. E nós estamos orando, né? Pedindo a Deus que seja hoje o dia da sua decisão. Todos os cultos, né? Na verdade a gente pede isso para Deus, a gente espera. E a Bíblia diz que há alegria lá no céu, quando o pecador se arrepende. Não é só no céu não, na terra também, no meio da igreja também. Então, enquanto a igreja está orando agora, eu gostaria de saber, alguém nessa noite entre nós que esteja dizendo esse sim para o Senhor, convidando o Senhor para entrar na sua vida, entregando a chave da sua vida para Jesus. Alguém? Levanta a sua mão. Pode abaixar, Douglas, que Deus te abençoe. Alguém mais? Que queira começar a sua caminhada com Jesus? Alguém?